Olá, companheiros e companheiras, eu sou Luiz Arref, sou do MST do Estado de Goiás e estamos aqui com mais uma edição do nosso programa semanal Análise de Conjuntura. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a grave epidemia de fome que assola o nosso país, a resposta, uma das respostas a ela, que é o projeto de lei Assis de Carvalho II, o projeto de morte do governo Bolsonaro, que busca aprofundar a pandemia, busca aprofundar a fome e busca destruir cada vez mais o nosso meio ambiente, e fundamentalmente das nossas lutas populares em defesa da nossa Mãe Terra. Nós estamos diante de um período que está sendo chamado de epidemia da fome. A fome é uma marca que cruza toda a nossa história moderna enquanto Brasil. Porém, nós vínhamos enfrentando essa fome até o momento em que, com a crise capitalista internacional, a burguesia brasileira decidiu pelo golpe em nosso país. Desde lá, a nossa situação social, política, econômica e ambiental tem piorado profundamente. E um dos impactos centrais é o aumento da fome. Segundo a rede de pesquisadores e pesquisadoras em soberania e segurança alimentar, a rede Pensan, hoje nós temos em nosso país cerca de 19 milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome todos os dias. Ao todo, nós temos 116 milhões de brasileiros e brasileiras que em algum momento não sabe se vai se alimentar direito, não tem condições plenas de se alimentar. Isso quer dizer que mais da metade da população brasileira ou passa fome ou não sabe se terá comida suficiente nos próximos dias. Uma das respostas a essa epidemia de fome está fundamentalmente na construção de uma política de abastecimento alimentar. A soberania alimentar não passa pelos mercados, não passa pelo alimento como mercadoria, mas sim como um direito. E por isso é necessário políticas que envolvam estruturas físicas, estruturas financeiras que subsidiem a produção de alimentos saudáveis, que possibilitem que esses alimentos cheguem, portanto, estruturas logísticas, cheguem às massas trabalhadoras urbanas. E para esse momento emergencial, em que a fome se acirra por conta da pandemia do coronavírus, uma pandemia agravada pela política genocida do governo Bolsonaro, é fundamental que nós tenhamos uma política pública de estímulo para que a agricultura camponesa, para que nós possamos produzir alimento em quantidade e qualidade para o povo pobre das cidades. Nós temos feito um esforço grandioso, importante, e sabemos que essa é a nossa tarefa, essa é a nossa responsabilidade, de construir a solidariedade. De construir essa solidariedade onde nós dividimos o que temos, não o que sobra. Dividimos o nosso alimento que nos sustenta, do ponto de vista da nossa alimentação, mas também da nossa geração de renda. Dividimos eles com as comunidades periféricas, com as comunidades da classe trabalhadora que estão nas grandes cidades. Agora, para que isso alcance a dimensão necessária para que nós tenhamos resposta para os 19 milhões de famintos no nosso país, é fundamental que se tenha uma política estatal que estimule essa produção de alimentos. E é por isso que nós temos os vários movimentos do campo defendido o projeto de lei Assis de Carvalho. Nós passamos ao longo do ano de 2020, ao longo de todo o ano de 2020, nós passamos lutando para que esse projeto de lei fosse aprovado. E ele foi aprovado por unanimidade no Congresso Nacional, dada a sua importância. Mas o governo Bolsonaro, que é um governo da morte, definiu vetar todo esse projeto. Portanto, nós, em 2021, com o aumento da pandemia para níveis catastróficos, para níveis apocalípticos, que dizimou mais de 450 mil pessoas no nosso país, diante desse cenário, nós estamos lutando pelo projeto de lei Assis de Carvalho II, que envolve basicamente os mesmos elementos. Um subsídio
de R$ 2.500 para as famílias camponesas e R$ 3.000 para as mulheres, para que possam produzir alimento para a solidariedade. Esse subsídio seria um mínimo recurso para que nós possamos ter em todo o país aquilo que nós já temos exercitado em vários assentamentos nossos, que são as roças da solidariedade, as lavouras da solidariedade, os canteiros da solidariedade. Agora, também nesse projeto de lei, nós defendemos um crédito especial emergencial com juros subsidiados, com juros a 0%, para que nós tenhamos também condições de manter a nossa produção e reprodução da vida no campo, para que nós tenhamos condições de fazer os mínimos investimentos na nossa produção para animal, para vegetal, para que a gente tenha condições também de gerar renda no campo e assim nós temos condição de produzir a solidariedade e também garantir as boas condições de vida no campo. Agora, esse projeto de lei não sairá do papel e não será, inclusive, sancionado pelo governo Bolsonaro se não houver muita mobilização. Portanto, é nossa tarefa que nos nossos municípios, nos nossos territórios, nós construamos o máximo de articulação possível para fazer a defesa desse projeto. Porque nós sabemos que a perspectiva do governo Bolsonaro é uma perspectiva da morte. O que o governo Bolsonaro tenta fazer é naturalizar a barbárie. Com a pandemia do coronavírus, com o jeito que o governo Bolsonaro toca a pandemia, e isso está muito claro na CPI da Covid-19, ele busca naturalizar a morte. Ele busca subjugar o espírito da classe trabalhadora para que aceite que é natural que morramos a centenas de milhares em todo o nosso país. Com o fim do auxílio emergencial, ou com esse auxílio emergencial extremamente reduzido, e com a manutenção da fome, ele busca naturalizar essa barbárie, esse sentimento de que nós não temos autonomia como trabalhadores e trabalhadoras. E com o estímulo ao desmatamento, às queimadas, à mineração, ele busca naturalizar a destruição ambiental do nosso país. Então, esse é o projeto de morte do governo Bolsonaro. E a gente tem muito claro que quem está por trás desse projeto são justamente aqueles setores mais atrasados, aqueles setores que secularmente entendem que o Brasil deve ser uma colônia extrativista. Deve ser uma colônia da onde se extrai todos os bens comuns para o enriquecimento de muitos poucos. E aqui nós estamos falando principalmente do agronegócio e da mineração. E é por isso que esses setores que apoiam o governo Bolsonaro, que já não é apoiado pela grande maioria da população brasileira, mas esses setores querem aproveitar, enquanto o Bolsonaro ainda está em governo, enquanto nós não conseguimos tirá-lo do poder, eles querem aproveitar para avançar suas pautas. E é por isso que eles têm buscado avançar principalmente em dois sentidos, na pauta agrária e na pauta ambiental. Na pauta agrária, toda semana eles voltam, os ruralistas, com o apoio do governo, eles voltam no Congresso Nacional com o PL da grilagem, que agora é o PL 510. Esse PL busca permitir que os latifundiários desse país incorporem 50 milhões de hectares que estão hoje registrados como terras públicas, mas aonde nós temos povos camponeses, povos e comunidades tradicionais, territórios indígenas não identificados, não reconhecidos, territórios quilombolas. Não são territórios que não têm gente, e são os territórios aonde nós temos a nossa biodiversidade. Pois são esses territórios que agora estão sendo desmatados, que agora estão sendo queimados, em que os nossos povos estão sendo atacados, que eles querem regularizar. Assim como o PL 490, que busca destruir todo o marco legal das terras indígenas, e, no nosso caso do MST, as iniciativas do governo federal de tentar privatizar as nossas áreas. A privatização dos assentamentos, que o governo busca chamar de titulação, ela na realidade
ela é uma busca do governo para que as nossas terras, conquistadas pelo povo, e que são terras do próprio povo brasileiro, voltem para o mercado. E como isso? Justamente porque não aconteceu, na grande maioria dos nossos assentamentos, não aconteceu a realização dos nossos direitos, porque a reforma agrária, ela começa com o acesso à terra, mas ela tem uma série de direitos produtivos, de educação do campo, de saúde, de moradia, de condições de vida com energia, né? Com comercialização. Então, é um projeto de vida naquele território. E nós sabemos que isso não foi realizado pelo Estado brasileiro, desde que nós temos a nova Constituição, que reconhece a reforma agrária como um direito constitucional. Tanto é verdade, companheirada, que agora o TCU, o Tribunal de Contas da União, que sempre atacou a reforma agrária, agora soltou o Acordo 959 de 2021, que reconhece que o INCRA não pode chamar de assentamentos consolidados aqueles onde ele não implementou os direitos básicos das famílias assentadas. Vejam, procurem, se informem sobre esse acordo 959 de 2001. Esse acordo do TCU diz que o INCRA, para reconhecer as famílias como consolidadas e, portanto, são essas famílias que teriam direito ao título definitivo, essas famílias elas precisam ter as suas necessidades atendidas pelo Estado. E o que o INCRA está fazendo é justamente o contrário. O INCRA está obrigando as famílias a aceitar a titulação, inclusive sem deixar a possibilidade de nós acessarmos, aonde nós já temos as nossas conquistas, o título que nós defendemos, que é a concessão de direito real de uso, que é aquele título que nos permite passar nossa terra para os nossos filhos, nos permite fazer créditos, nos permite planejar a nossa produção, só que não privatiza a terra, não torna essa terra um bem disponível para o mercado. Diferente do título de domínio, que é hoje aquele que o INCRA chega em todas as nossas áreas e diz que é o único possível. Então, essa é a estratégia que está por trás do agronegócio na pauta agrária. Por um lado, legitimar a grilagem, atacar os territórios indígenas e atacar os territórios da reforma agrária. Por outro lado, a pauta ambiental. Nós vimos também por esses dias a aprovação do projeto de lei sobre licenciamento ambiental, que nós podemos dizer que é o fim do licenciamento ambiental na realidade, né? Porque é um projeto de lei que atende exclusivamente os interesses dos grandes. Em vez agora do Estado brasileiro analisar um projeto do agronegócio e dizer se esse projeto pode ou não ser realizado, e nesse mecanismo já havia muita corrupção, por esse projeto de lei, agora não é necessário avisar o Estado. O agronegócio vai apenas protocolar informando o que está fazendo e o Estado, em determinado momento, vai poder ir lá fiscalizar. Vejam, é a inversão total e completa da lógica de que são os bens comuns cuidados pelo povo, no momento organizado no Estado, são os bens comuns que devem ser autorizados serem utilizados ou não. Agora, com esse projeto de lei, é o contrário. É o capital dizendo, eu sou dono desses bens comuns e se o Estado quiser, ele pode vir aqui me fiscalizar. E aí a gente sabe que é óbvio, tanto pelo desmantelamento dos órgãos ambientais que esse governo tem feito, mas também pelas várias formas de corrupção que podem ocorrer, de que essa fiscalização não ocorrerá. Então é uma terra sem lei, basicamente. Isso se soma ao processo que continua de liberação dos agrotóxicos, isso se soma às iniciativas de desmembrar as áreas de proteção ambiental, como as APAs, e deixá-las a cargo dos governos estaduais, e não mais como unidades de conservação nacional. Isso se soma à iniciativa do governo federal do Adote um Parque. Vejam a lógica desse governo que promove a destruição e, por outro lado, diz que está fazendo a preservação da natureza, vendendo
a nossa biodiversidade, os nossos territórios, em um programa que permite que grandes transnacionais como Carrefour e Heineken passem a ser responsáveis, adotem, na realidade, passem a ser responsáveis por territórios aonde nós estamos, inclusive, os povos do campo estão. Então, RESEX, reservas extrativistas, unidades de conservação de uso sustentável, estão sendo entregues pelo governo federal nesse programa Adote um Parque para grandes transnacionais. Agora, companheiros e companheiras, esse projeto, ele não resolve os problemas do povo brasileiro e, ao contrário, ele aprofunda os projetos. Então é por isso que nós temos que ter claro que esse caminho, esse projeto da morte, ele tem que ser interrompido. É necessário para o desenvolvimento do povo brasileiro que nós interrompamos imediatamente esse projeto de morte. Seja na perspectiva da saúde, seja na perspectiva ambiental, seja na perspectiva social. E é por isso que nós, mais uma vez, entendemos que são as forças populares e a mobilização do povo, com todos os cuidados que são necessários nesse período da pandemia e com todas as ferramentas que nós desenvolvemos, é fundamental que nós façamos o enfrentamento a esse governo genocida. E é por isso que nós vamos entrar agora na Semana do Meio Ambiente, essa semana que entra agora a partir do dia 31 de maio, que tem no dia 5 de junho o seu Dia Mundial do Meio Ambiente. Nós vamos entrar em uma semana de lutas. A Assembleia Internacional dos Povos, uma grande articulação de movimentos, organizações, partidos, tem construído a Jornada Internacional contra o Imperialismo em defesa da natureza, aonde nós vamos ter ao longo da semana uma série de ações em todo o mundo. E no dia 5 de junho, ao meio-dia de cada país, nós vamos realizar os nossos atos. Ao longo de toda essa semana, nós devemos realizar as nossas ações de anúncio do mundo que queremos construir, que estamos construindo, seja plantando as nossas árvores, no nosso plano de plantio de árvores, produção de alimentos saudáveis, seja plantando a nossa solidariedade, seja cuidando de uma nascente, de uma beira de rio, seja na cidade, em aliança com as outras organizações parceiras, plantando uma praça, plantando uma avenida, plantando um canteiro central, plantando numa escola. Agora, nós também devemos fazer ao longo dessa semana a nossa denúncia de quem são os responsáveis por esses crimes ambientais. Nós sabemos que são as grandes corporações, as transnacionais, e aqui no nosso país, nós sabemos que junto com essas transnacionais, há um governo que elas podem declaradamente dizer que é seu, que é o governo Bolsonaro. Portanto, companheiros e companheiras, vamos animados e animadas nos organizar com criatividade para que essa seja uma semana em defesa da Mãe Terra e em defesa da nossa soberania. Povo unido, floresta em pé, fora Bolsonaro.